Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Vamos lá, live de quinta-feira. Hoje vamos falar sobre o assoalho pélvico. Antes da gente começar a live, eu preciso saber se está tudo certo, se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem. Coloca para mim nos comentários se a imagem tá boa, se o som tá bom. Escreve aqui para mim, para poder começar a nossa live de hoje. Esse é um assunto que interessa para a maioria das mulheres, né? Porque quem tem incontinência urinária precisa dessa live e quem não tem, mas quer prevenir a incontinência, que é muito comum nas mulheres, também precisa estar presente aqui nessa live. Então eu quero muita mulher presente aqui. Então, se você está me assistindo aqui, clica aqui no compartilhar pelo Facebook, pelo YouTube, ou então quem está aqui no Instagram, clica no aviãozinho aqui, convida suas amigas, convida todas as mulheres que você conhece para participarem dessa live, ok? Tá tudo certo, né? Já vi aqui. Muito bem, já me responderam que tá bom a imagem, bom o som. Ótimo. Vamos lá, então bora trabalhar. Você já ouviu falar em assoalho pélvico? Você tem alguma dúvida sobre assoalho pélvico? Antes da gente começar, eu quero que você deixe a sua dúvida por aqui, porque eu posso respondê-la durante a nossa live de hoje. Veja só, algumas pessoas até sabem o que é o assoalho pélvico, outras entendem mais ou menos, mas muita gente não dá importância para essa parte do corpo que, se não for cuidada, não for fortalecida, em alguns momentos ela não for relaxada, ela pode causar aí algumas situações, digamos, delicadas, né? A gente pensa muito em fortalecer nosso corpo, a gente pensa muito em fortalecer os braços, deixar o braço mais firme, né? Dar aquele tchauzinho sem balançar. A gente pensa muito em deixar as pernas mais firmes, em dar suporte para a articulação. Pensando na saúde mesmo, na eliminação de dores, em fortalecer um abdômen para ter um abdômen mais forte, né, que proteja a coluna, ou até mesmo para fins estéticos. A gente sempre está pensando em melhorar, mas muita gente não sabe da importância de fortalecer o assoalho pélvico. Para vocês terem uma noção assim dos números, entre 30 a 50% das mulheres, mesmo mulheres jovens, são incapazes de ativar essa musculatura da maneira correta, da maneira efetiva, né, de fortalecer essa musculatura do assoalho pélvico. Coloca aqui para mim nos comentários se você sente dificuldade em ativar o seu assoalho pélvico, se você consegue fazer uma contração naquela musculatura que fica entre o ânus, entre a vagina, aquela musculatura do períneo. Escreve aqui para mim nos comentários se você sente dificuldade. Porque o que acontece? Existem ali dois grupos de pessoas. 90% das mulheres que vão estar me assistindo aqui vão se identificar. Por quê? Algumas dessas mulheres acham que conseguem fazer essa contração efetiva e outras nem sabem como chegar nessa musculatura, tá? Eu digo que 90% é assim, é muito difícil mesmo a gente acessar essa musculatura. Para isso, a gente precisa ter os comandos corretos. Porque você já deve ter ouvido várias maneiras aí vários exemplos de contração de assoalho pélvico, mas nem todo mundo entende essa parte do assoalho, nem todo mundo entende como ativar essa musculatura. E é sobre isso que eu vou te falar aqui agora. Por quê? O assoalho pélvico, quando a gente fala no Pilates mesmo, né? Ele é o chão da nossa casa de força. Vamos lá, vou te explicar toda essa nomenclatura aqui que talvez você não esteja a par disso que eu vou te falar aqui agora. Mas no nosso tronco, os músculos mais profundos do nosso abdômen, a parte do nosso glúteo, como se fosse um cinturão aqui em volta do nosso tronco,
que é a musculatura até que é responsável por dar suporte para a nossa coluna lombar, essa musculatura a gente trabalha, a gente chama de casa de força ou powerhouse, tá? Na musculação, treino funcional, algumas pessoas falam como core, tá? Tem um nome diferente, mas a estrutura que tá ali é a mesma, ok? Porém, como é um assoalho, ou seja, é uma base ali, imagina uma casa, tá? Vamos fazer aqui uma analogia de uma casa. A parte da frente aqui do seu abdômen é como se fosse a parede da casa. A parte das suas costas ali, da sua coluna, é como se fosse uma outra parede da tua casa. As laterais aqui do seu tronco, né, os abdominais oblíquos, né? Essa parte aqui tem nome, oblíquos. Essa parte abdominal da lateral do seu tronco é como se fossem paredes também. Então, ou seja, você tem lá 4 paredes, a parte da frente, a parte de trás e as laterais. Você tem o teto a gente vai chamar aqui de diafragma, certo? Então, a musculatura da nossa respiração, que contorna ali, fica embaixo das costelas, mais ou menos na direção das costelas, é o nosso diafragma, que é o teto ali, o telhado, e a parte de baixo é a parte do assoalho pélvico, ok? Acho que até aqui tudo claro, né? Mas essa parte do chão, essa parte da base do assoalho, ela precisa estar bem estruturada. Porque se a gente pensar no nosso corpo, essa parte do assoalho pélvico, ela sofre sobrecarga o tempo inteiro. Então, a gente tem dentro do nosso abdômen toda a nossa parte visceral. A gente tem lá os pulmões, né? A gente tem intestino, estômago, todas essas partes, fígado, todas as partes moles ali, toda a parte de víscera fica guardada aqui dentro da nossa caixa torácica. E aí a gente também tem a ação da gravidade e o aumento da pressão dentro do nosso abdômen, ok? Quando a gente tosse, quando a gente ri, quando a gente faz algum esforço físico, a gente faz uma pressão dentro ali da cavidade abdominal. Então, o assoalho pélvico que está embaixo, é ele que sustenta tudo isso, certo? E aí, quando tem essa pressão aumentada dentro do nosso abdômen, essa pressão faz com que empurre os órgãos para baixo. Então, isso faz com que a nossa musculatura do assoalho pélvico, que ela se contraia demais, para ela empurrar esses órgãos para cima. Por quê? Para que eles não saiam das posições deles normais, né? Das posições naturais. Isso evita os prolapsos. Não sei se você que está me assistindo aqui já ouviu falar, por exemplo, em bexiga caída, tá? É um tipo de prolapso que pode acontecer. Esses prolapsos, então, eles ocorrem quando os músculos e os ligamentos que estão lá no assoalho pélvico, eles ficam incompetentes, ou seja, eles não conseguem trabalhar de uma maneira efetiva. Certo? Então, eles não conseguem sustentar esses órgãos que estão localizados na região pélvica. Então, é muito comum, até mesmo em quem tem a bexiga caída, e também em mulheres que já fizeram a esterectomia, então aquela cirurgia de retirada do útero, tá? É muito comum que aconteça isso. Vou mostrar aqui um exemplo, trouxe aqui uma bexiga, vou mostrar como é que acontece. Por exemplo, a gente tem lá os nossos órgãos, né? Toda a parte visceral e a gente tem a nossa parte ali do assoalho pélvico. Deveria estar tudo guardado assim dentro do seu tórax. Só que se essa pressão lá dentro do seu tórax, ela for muito grande, vai acontecer isso daqui, ó. Tá vendo que a bexiga vazou para baixo? Esse é o prolapso. Tá? É quando todos os órgãos que estão lá dentro, né? Todas as vísceras elas abaixam e aí eles caem para baixo mesmo, tá? Depois quem quiser aí, quem tiver a curiosidade de digitar no Google aí como que é um prolapso
urogenital, vai ver como tá? Mais ou menos, é bem parecido com isso aqui que eu tô te mostrando agora, ok? Porque os órgãos, eles fazem uma pressão e eles caem mesmo, tá? Bom, e aí essas disfunções aí do assoalho pélvico, embora não coloque a sua vida em risco, né? É uma situação que não fica muito confortável para nós mulheres, né? Isso pode gerar algumas complicações, né, médicas, mas também, principalmente, interfere na parte social, né, na parte psicológica, na parte econômica. Então, afeta a qualidade de vida de várias maneiras. Então, tem muitas mulheres, por exemplo, que têm a incontinência urinária e que têm vergonha de sair e de repente, escapar um xixi, né? Perdem a vida social, não saem por medo mesmo, né? Por vergonha disso acontecer, não praticam algum tipo de esporte, tá? Porém, né, apesar disso, a gente já sabe, tem vários estudos, né, que comprovam a eficácia do método Pilates para preparar o corpo, para tratar essas incontinências, para prevenir também, tá? Principalmente, tem até um artigo científico que é muito legal, que ele fala sobre os exercícios no solo, então sem o uso de máquina, sem o uso de acessórios, usando apenas o próprio corpo. Foi ali provado que as mulheres que fizeram esse tipo de exercício, elas conseguiam estimular o corpo, né, contra a ação da gravidade, preparavam o corpo também para ficar de pé. Então, se você começa fazendo os exercícios no solo, isso prepara teu corpo para depois, quando você estiver numa posição em pé, toda a sua parte de assoalho pélvico, ela fica mais fortalecida para você conseguir sustentar esses órgãos e não ter a perda da urina. Quando a gente pratica exercício físico da maneira adequada, a gente consegue minimizar todas essas disfunções da musculatura do assoalho pélvico, porque, gente, quem é sedentária tem muito mais chance de desenvolver a incontinência, ok? E vamos lá, por que o assoalho pélvico ele enfraquece? Ele pode enfraquecer por vários motivos, tá? É uma musculatura como qualquer outra, como o seu bíceps aqui, tá? Mas ele acontece por conta da idade, tá? Então a gente vai enfraquecendo a nossa musculatura, né? Como eu já falei aqui durante algumas lives para vocês, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais fraqueza muscular. Isso também acontece com os músculos do assoalho pélvico. Então, o tônus muscular ele fica menor e aí pode causar a incontinência. Por conta também da reposição hormonal, existem algumas situações também que podem aumentar essa pressão intraabdominal. Então, tossir, espirrar, dar risada, fazer muita força no dia a dia ou trabalhar fazendo durante muitos anos alguma atividade que seja pesada, que tenha que carregar muito peso, atividade física de alto impacto, então é muito comum até em corredoras também, tá? Musculação muito pesada também pode acontecer. E é muito comum em mulheres que tiveram filhos. Então, durante a gestação, tem já uma sobrecarga ali em cima do assoalho pélvico, né? Pelo peso do bebê, pelo peso da placenta, ok? Principalmente depois ali do terceiro trimestre, quando a barriga já tá bem maior, acontece essa pressão. O parto também é muito comum, tanto em cesárea, quanto em parto natural também. Algumas mulheres, por conta disso, podem ter ali alguma lesão durante o parto, isso pode gerar algum problema no assoalho pélvico. Algumas cirurgias, algumas mulheres que passaram por alguma cirurgia ginecológica, pode causar também, ok? Menopausa também é bem comum. Tem um estudo muito legal também, que depois, gente, eu vou colocar esses estudos científicos. De repente, se vocês se interessarem, eu vou colocar lá no Telegram, e aí quem quiser depois ler o artigo científico na íntegra, eu vou colocar o link dele lá certinho,
mas tem um estudo que é de 2014, que analisou, né, os efeitos do Pilates no solo para mulheres que não tinham nenhuma disfunção de assoalho pélvico. E aí, depois de 8 sessões, eles mediram, né? Existe na fisioterapia, a gente tem alguns instrumentos para avaliar essa contração da musculatura, se o assoalho pélvico ele tem força para contrair ou não. E aí fizeram um estudo e viram que depois de 8 sessões, eles identificaram um aumento significativo ali da força muscular do assoalho pélvico. Tem um outro estudo também de 2011, que depois eu vou deixar também lá no Telegram, que avaliou a influência de 20 sessões de exercícios de Pilates em mulheres que já tinham a incontinência urinária, e eles encontraram um aumento também bem significativo da força dessa musculatura do assoalho pélvico nessas mulheres que já tinham uma incontinência urinária. Então, a gente já sabe, né? Tem vários outros artigos, tá, gente? Eu só trouxe 2 aqui, mas tem vários mostrando como a gente pode tanto melhorar essa força de assoalho pélvico para quem não tem incontinência, para prevenir, então, e também para tratar mulheres que já tinham incontinência urinária, conseguiram melhorar a força dessa musculatura do períneo, ok? Além da gente entender toda essa importância do fortalecimento, é muito importante que a gente conheça o nosso corpo na hora da gente fazer os exercícios. Então, quando a gente fala em assoalho pélvico, a gente tem como fortalecer e a gente também tem como relaxar. Em alguns períodos da vida é interessante a gente fazer uma coisa, em outros períodos da vida é interessante que a gente incentive a outra. Quando? Se você quer prevenir, ou então se você quer tratar uma incontinência já, é importante que a gente faça bastante fortalecimento dessa região. Porém, esse fortalecimento ele precisa ser feito de uma maneira efetiva. Já vou explicar para vocês como é que se faz essa contração mesmo dessa musculatura. Não vou nem falar a palavra contração, que eu acho uma palavra meio pesada. Essa ativação, vamos falar assim, tá? Essa ativação dessa musculatura. Mas, por exemplo, numa pessoa, numa mulher que está gestante, é muito importante, se ela quer ter um parto natural, por exemplo, que ela aprenda a relaxar essa musculatura para facilitar ali a passagem do bebê. Mas, na realidade, se as pessoas, né, se as mulheres principalmente, tivessem um conhecimento melhor sobre a importância desse fortalecimento do assoalho pélvico, com certeza a gente teria muito menos casos de incontinência urinária e de incontinência fecal também, e dos prolapsos também urogenitais, tá? Como que a gente faz, então, para a gente fortalecer essa musculatura? Primeira coisa, não sei se você que está me assistindo aqui sabe de uma coluna que se chama coluna neutra, tá? Tem um posicionamento da coluna que a gente chama de coluna neutra, que é manter as curvaturas da nossa coluna enquanto a gente faz os exercícios. Lá dentro do método Pilates Online, as minhas alunas já sabem disso porque esse é um dos princípios do método Pilates Online. Então, a gente trabalha com a coluna nessa posição neutra. E o que influencia, né? Qual que é a diferença de trabalhar com a coluna na posição neutra ou não trabalhar com a coluna na posição neutra? Quando a pelve, ela fica totalmente parada, tô falando de coluna lombar, tá, gente? Mantém um espacinho embaixo da coluna na hora de fazer os exercícios. Essa é a postura mais adequada para a gente começar a fazer os exercícios, tá? Porque se a gente tem uma alteração postural importante, ela também pode ser a causa de uma disfunção lá de assoalho pélvico. Eu fiz uma live na terça-feira falando sobre alterações posturais, tá? Se você não assistiu essa live, ela tá gravada, vai lá, assiste ela depois, tá? Mas se você tem uma posição da coluna muito alterada, por exemplo, se você tem uma hiperlordose muito grande na coluna lombar,
Isso pode também influenciar aí na sua disfunção de assoalho pélvico, tá? Vamos falar primeiro sobre o jeito errado, ok? Quem tá aqui me assistindo sabe contrair o assoalho pélvico? Sabe ativar essa musculatura? Escreve aqui pra mim. Escreve aqui pra mim se você consegue ativar a sua musculatura, se você consegue encontrar, se você sabe aonde ela fica. Escreve aqui pra mim nos comentários pra eu saber. Calma lá, Sueli, fica até o final que eu vou falar dos exercícios. Mais do que ensinar exercício, eu vou ensinar conceito, tá? Tudo que eu vou te ensinar aqui nessa live, você vai conseguir incorporar em todos os exercícios. Eu não vou ficar aqui dando dica de exercício, exercicinho para você copiar e colar, não. Vou te ensinar o conceito, porque se você não entender essa parte de assoalho pélvico, não vai adiantar nada você ficar fazendo exercício, tá bom? Vamos lá. Não, não, sim, não. Você me ensinou isso, muito bem. Tem aluna aqui do Método Pilates Online, né? Tô vendo aqui, tô de olho, tô vendo vocês. Vamos lá. Qual que é o jeito errado? Algumas pessoas fazem uma contração exagerada dessa musculatura, tá? Só que se você fizer muita força na hora de você contrair a musculatura, o que pode acontecer? Pode acontecer uma retenção urinária. Você pode, então, deixar a urina ali parada, pode causar até mesmo uma infecção urinária, tá? Se você fizer do jeito errado. Pode acontecer também se você fizer força demais na hora de fazer os exercícios, você pode ter até mesmo dor durante a relação sexual, tá? Porque o assoalho pélvico, ele não serve apenas ali para a parte da incontinência, ele também tem uma importante função durante as relações sexuais. Só que se a gente tiver essa musculatura dura, travada ali, ó, contraída, totalmente contraída, a relação sexual, ela também fica desconfortável, ok? Por isso que eu falo que esse estímulo apenas de força, ele não funciona. Isso pode gerar uma musculatura de períneo muito tensa e pode diminuir a capacidade do relaxamento. Aí até reprogramar aqui na cabeça como é que faz certo se você já aprendeu errado, aí fica muito mais difícil, dá muito mais trabalho, porque você aprendeu errado, aí você tem que aprender certo para nunca mais fazer errado, ok? Então vamos lá, aonde fica o assoalho pélvico? Aonde que fica? Tá. Senta em cima das suas mãos, tá? De verdade. Senta aí. Tá sentada numa cadeira, ou se você estiver deitada, tenta sentir essa musculatura de assoalho pélvico. A musculatura, gente, ela fica entre o nosso órgão genital e o ânus, tá? Homem também pode ter incontinência, tá? Mas como os homens aqui são minoria e também acontece mais se tem algum problema de próstata, então vou focar nas mulheres, ok? Então essa estrutura, essa musculatura, ela fica ali entre o ânus e a vagina, para ficar mais fácil de entender, tá? Tem um espacinho ali. Esse é o períneo, é um dos músculos mais importantes do seu assoalho pélvico. O que acontece? Algumas pessoas fazem o quê? Acham que sabem contrair o assoalho pélvico e na hora que eu falo, agora faz força no assoalho pélvico, ativa o assoalho pélvico, apertam o bumbum. Isso é errado, tá? O assoalho pélvico, ele não tem nada a ver com o teu glúteo. Então, apertar e espremer o bumbum na hora de fazer uma ativação do assoalho pélvico tá incorreto, tá? Então, se você estava fazendo assim, você já sabe que desse jeito não é o jeito certo, não é apertar o bumbum. O que é bem comum também? Algumas pessoas encaixarem o quadril, fazerem um movimento de báscula com o quadril. Então, puxar o bumbum para dentro, guardar o bumbum para dentro. Esse também não é o jeito certo. Algumas pessoas usam um exemplo assim, ó, faz força para segurar o xixi. E aí algumas mulheres fazem o quê? Aperta o interno de coxa. Tenta fazer força lá dentro da coxa para apertar uma coxa contra a outra. E esse também não é o jeito certo, tá? Como que é o jeito certo, então?
Ah, deixa eu falar uma coisa, antes de falar o jeito certo. Algumas pessoas, na hora de tentar fazer essa contração, prendem o ar. Não respira direito na hora de fazer o exercício. E aí o que acontece? Se aumenta mais ainda a pressão dentro do teu abdômen. Então, mesmo que você não saiba a respiração, mesmo que você não tenha participado de algum evento gratuito que eu já fiz, ou nunca pegou nenhuma dica minha e é a sua primeira vez por aqui, deixa a sua respiração fluindo, tá? Durante os exercícios. Porque se você prender o ar nessa hora da ativação da musculatura do assoalho pélvico, você vai estar fazendo muita força dentro do seu abdômen. E esse também não é o jeito certo. Como que você deve fazer? Quando a gente vai fazer os exercícios, a gente precisa pensar, claro, na ativação dessa parte que eu falei do powerhouse, né? Nessa parte da parede abdominal. Ok, para algumas pessoas, isso está muito claro, né? Que tem que ativar o abdômen durante os exercícios. Porém, para a gente conseguir ativar a musculatura do assoalho pélvico, a gente precisa ativar primeiro o assoalho pélvico para depois a gente ativar o abdômen. Porque se você, mulher, está fazendo os exercícios e está só pensando no seu abdômen e não pensando no seu assoalho pélvico, não vai conseguir ativar a musculatura do assoalho. Primeiro você precisa ativar o assoalho pélvico para depois você pensar no abdômen. Porque se a gente for pensar, na hora que você faz a ativação ali embaixo do assoalho pélvico, você já vai automaticamente estar dando uma contraidinha no seu abdômen. Você já vai trazer o umbigo um pouquinho para dentro na hora de fazer os exercícios, tá? Então, vamos lá. Como que você pode fazer a primeira vez? Vamos supor que você não sabe, não entendeu aonde fica a musculatura, você quer sentir como é que ela trabalha. Primeira coisa, você pode pôr a mão, vai lá, coloca a sua mão, sente essa ativação apenas na musculatura que está entre o ânus e a vagina, tá? Primeira coisa que você precisa fazer. Essa contração é como se você estivesse piscando, gente, só que você vai piscar lá embaixo, tá? Então, você vai lá e ativa essa musculatura e depois relaxa. Ativa essa musculatura e relaxa, tá? Você pode colocar a mão e sentir. Uma outra maneira, você pode pegar na tua casa e pega no banheiro um espelho, coloca e você vê, né? Visualiza essa contração do assoalho pélvico, tá? Uma outra dica, você pode, por exemplo, começar a fazer um xixi e aí você cortar o xixi no meio, sabe? É essa força que você vai fazer na hora de você ativar essa musculatura. Você vai fazer o xixi e vai cortar ele no meio. Só que promete pra mim uma coisa, você vai fazer isso só uma vez, para você entender da onde tem que vir essa força, da onde tem que vir essa ativação. Porque se você ficar cortando o xixi no meio, cortando, isso também pode reter urina lá e pode te dar uma infecção, tá? Faz só uma vez para você entender como é que funciona essa contração, para você entender como é que funciona essa ativação da musculatura, tá? A gente vai pensar aqui em algumas imagens para facilitar para você esse processo da ativação. Então, fica sentada. Se você estiver numa cadeira, senta na cadeira, deixa seus pés tocando o chão. Se você tiver uma bola, por exemplo, aquela bola suíça, você pode sentar em cima da bola também, tá? Para você entender melhor. Fecha seus olhos. Concentra nisso agora, desconcentra das outras coisas aí, fecha as outras páginas de internet, desliga a televisão, se concentra, porque a gente precisa de concentração na hora da gente fazer essa ativação da maneira correta, pelo menos no começo, depois isso vai virando automático. Fecha seus olhos. Você está sentada em cima do seu assoalho pélvico, então você está sentindo o chão aí, o seu assoalho pélvico tocando a sua cadeira, tocando a sua bola, ok? Agora você vai elevar o seu períneo, então você vai trazer ele para dentro, como se fosse um elevador, tá? Então você vai descolar o seu períneo da cadeira e vai trazer ele para dentro. O elevador vai subir. E aí depois você vai relaxar esse períneo novamente na sua cadeira, na sua bola.
E traz o seu períneo, sobe o elevador lá na direção do seu tórax e volta para o chão. Isso. O que é muito legal, que você pode pensar na hora, sabe uma imagem de uma água-viva? Sabe que ela tem ali? A água-viva, ela faz mais ou menos esse movimento aqui que eu tô te mostrando aqui no vídeo. Tá? Eu vou mandar o movimento da água-viva, um videozinho para vocês lá no Telegram também, mas é esse movimento da água-viva. Então, é como se fosse uma ventosa. Ela tá ali aberta e ela vai sugar, tá? Vai puxar para dentro. Então, você vai sentir subir. Você sente essa ativação e aí você traz, tenta pensar em tudo subindo e aí depois relaxando, tá? Entenderam? Coloca aqui para mim nos comentários se você entendeu como ativar o assoalho pélvico da maneira correta. Se essas dicas aqui, se elas te ajudaram a fazer uma contração de assoalho melhor, se você encontrou aí o seu assoalho perdido, se você conseguiu essa ativação na hora de fazer. De ficar parada mesmo, se você conseguiu, treina parada primeiro. Coloca aqui para mim nos comentários, para eu saber que você me entendeu. Sim, entendeu? Muito bem. Depois esse vídeo aqui vai ficar salvo. Se alguém tiver alguma dúvida, depois reassiste, tá? E você pode estar me perguntando, mas Vanessa, quais são esses exercícios? O que eu vou fazer com essa informação aqui? Você me ensinou, mas e o exercício? Vou te falar uma coisa, vou te dar uma boa notícia. Veja só, sabe em qual momento que você vai usar essa ativação do períneo, essa ativação de assoalho pélvico? Em todos os exercícios, em todos, sem exceção, do começo ao final da tua aula, tá? A gente vai associar sempre essa ativação do períneo com a nossa respiração. Ah lá, aluna boa é aluna que presta atenção na minha aula. Muito bem, Rosângela. Sim, gente, durante todos os exercícios a gente vai associar essa ativação com a respiração. Quando vai ser isso? Quando você soltar o ar. Então, quando você expirar, toda vez que você soltar o ar, você vai ativar essa musculatura do seu períneo. Você vai fortalecer o seu assoalho pélvico. Ou seja, você não vai fazer exercício isolado, tá? Pro assoalho pélvico. Não, você vai usar durante todos os exercícios. Mas, Vanessa, quando eu estiver fazendo perna, eu vou fazer? Sim. Quando eu estiver fazendo agachamento, eu vou fazer? Sim. Quando eu estiver fazendo abdominal, eu vou fazer? Sim. Em todo momento, tá? Todo momento. Quando você pensar em Pilates, quando você pensar em respirar na tua vida aí, você vai fazer essa ativação da musculatura do assoalho pélvico. Dessa maneira, quem tem incontinência já vai estar tratando e quem não tem incontinência vai estar prevenindo. Então, todas as aulas do começo ao fim, lá no Método Pilates Online, pelo menos é desse jeito, tá? Não sei outros, não posso falar de outros, mas no Método Pilates Online, a primeira aula é de princípio, onde eu abordo tudo isso que eu tô te falando aqui, tá? Eu falo sobre o assoalho pélvico, inclusive, tá bom? Então, toda vez que você soltar o ar, você vai ativar essa musculatura. Isso vai te ajudar na sua postura, vai te ajudar na sua vida sexual, vai te ajudar no parto de repente, ou se você conhece alguém que está gestante, manda essa live aqui. Se você conhece alguém que quer engravidar, mande essa live aqui. Se você conhece alguém que não quer engravidar, não está gestante, mas é mulher, manda essa live aqui, porque essas informações aqui são para todas as mulheres, gente. Muitas mulheres sofrem com isso, mas muitas não vão te contar, tá? Que elas sofrem com isso. Então vai lá, faz esse bem para a humanidade, vai e compartilha essa live aqui, tá? Que isso vai ajudar na contenção dos órgãos, na continência e tudo mais, tá? Me deixa seu comentário aqui agora, me contando se fez sentido para você tudo isso que eu te ensinei nessa live aqui.
Conta pra mim também se você vai colocar em prática tudo isso que você aprendeu na live daqui de hoje. Porque o que eu quero é que você coloque em prática tudo isso que eu te expliquei, tá? Não vai pegar toda essa informação aqui e esquecer amanhã, tá bom? Toda vez que você for fazer um exercício, vai lá e faça. Tem que fazer o dia inteiro, só durante a sua aula, tá, Ana? Aí depois, se você tiver uns minutinhos antes de dormir, no trânsito, alguma coisa assim, vai lá e faz só esse movimento de contração e relaxamento, tá? Você pode até contrair, segurar 3 segundos, relaxar. Contrai, segura 5 segundos e relaxa. Vai tentando fazer e vai tentando aumentar o tempo dessa ativação, tempo dessa contração do assoalho pélvico. Você vai vendo que vai ficando mais fácil. No começo, algumas pessoas vão sentir dificuldade, porque muita gente nunca fez isso, nunca nem pensou nisso na hora de fazer os exercícios. Por quê? Você não usa isso na ginástica, na musculação, natação, hidroginástica, parari, poró, não usa isso, tá? Então, mas você pode, inclusive, colocar isso em prática em qualquer atividade do seu dia, tá? E se você estiver sem fazer nada e tiver um tempinho para você, vai lá, segura, contrai, segura, fica 3 segundos, relaxa, faz umas 10 vezes. Depois você tenta aumentar para 5 segundos, contrai, segura, 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 segura e relaxa. Depois você tenta ficar 10 segundos, tá? Vai tentando aí, você vai vendo que no começo é difícil, mas como qualquer outra musculatura do nosso corpo, ela é treinável, tá? Assim como se você ficar fazendo supino lá, você vai melhorar a força do seu peitoral. Se você ficar fazendo exercício para assoalho pélvico, você vai melhorar a força do seu períneo, ok? Bom, eram essas as informações dessa live sobre assoalho pélvico. Fico muito feliz que a maioria aqui entendeu, né? Quem não entendeu, gente, não fique frustrada, tá? Vai assistir essa live aqui 10 vezes se for necessário para você entender como é que funciona o seu corpo, tá? Não adianta a gente ficar fazendo exercício, exercício, exercício sem entender o que você está fazendo. Então, coloca essas dicas aqui em prática no seu dia a dia para que vocês consigam melhorar cada dia mais. Porque com a posição neutra, com a respiração, ativação de assoalho pélvico, sua lombar vai te agradecer, tá bom? Então é isso, um bom final de semana para vocês. Terça-feira, lembrando que tem live de novo, terça e quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem esse encontro marcado. Uma boa noite. Ah, e vai lá pro grupo do Telegram, tá? Vou mandar para lá os artigos, os 2 artigos. Vou mandar para lá também o videozinho da água viva, para você olhar para a água viva e fazer junto com ela. Movimentos da água viva e você faz junto aí o seu assoalho pélvico, tá bom? Até mais. Tchau.